Olá, amigos. Sou Claudete Moura e de agora em diante estaremos juntos nesse estudo do Livro dos Médiuns e hoje falando especialmente do capítulo 29 das reuniões espíritas, das reuniões em geral e dos tipos de reuniões que se podem ter nas casas espíritas. No programa passado falamos então que Kardec considerou as reuniões frívolas, onde as pessoas só se interessam pelo passatempo, as reuniões experimentais, que são aquelas a produção de manifestações físicas, e as reuniões instrutivas, onde realmente a gente pode receber o verdadeiro ensinamento. E vimos então que nessas reuniões nós temos que manter a seriedade, estar numa situação favorável para que os bons espíritos venham nos atender e conforme o caráter da reunião, sempre ela vai encontrar espíritos dispostos a atender às suas tendências. Bom, nós vimos que Kardec fala: aqueles que desejam ver, participem de reuniões experimentais. Aqueles que desejam compreender, participem de reuniões de estudos. Assim completam a sua instrução espírita. Bom, a instrução espírita, então, ela não vai compreender só o ensino moral dos espíritos, mas também estudo dos fatos, como que aquilo acontece, qual é a causa daqueles fenômenos. Então, abrange a teoria dos fenômenos. Então, primeiro se dá uma teoria dos fenômenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a constatação do que é ou não é possível de acontecer. Então, vejam bem, primeiro nós precisamos estudar os fenômenos. Existe uma teoria para ser estudada. Depois passamos para a pesquisa das causas. O que está causando? E depois, como consequência, a constatação do que é, o que não é possível. Ou seja, a observação de tudo quanto possa fazer com que a ciência se desenvolva. É assim que nós estaremos num caminho seguro para podermos compreender os fatos espíritas. As reuniões de estudo têm grande utilidade aos médiuns de manifestações inteligentes. Quais são os médiuns de manifestações inteligentes? Os que escrevem, os que falam, os que têm visões, os que ouvem os espíritos, são os médiuns de manifestações inteligentes. Por que essas reuniões têm grande utilidade para eles? Para o seu aperfeiçoamento. Então, é comparecendo a essas reuniões de estudo que eles vão entender aquele fenômeno, aquelas manifestações inteligentes que acontecem com eles. Porque até então, eles não tinham conhecimento disso, não sabiam o que estava acontecendo. Então, eles vão se aperfeiçoando. E eles sabem daí, eles concluem daí que eles não são infalíveis, que eles precisam estudar, que eles precisam compreender, que eles precisam ser humildes para poder admitir que se enganaram com os espíritos. Essas reuniões de estudo, então, são úteis para os médiuns, porque eles vão saber que eles não são infalíveis. Até o médium mais bem assessorado, sério, com a sua moral impecável,
ele pode ser enganado pelos espíritos. Se nós pensarmos que até Jesus foi tentado, ele não se entregou à tentação, mas que a tentação tentou, não é verdade? Imagine então nós, como somos falíveis, se não podemos cair numa armadilha dos espíritos. Então Kardec pede para se tomar muito cuidado com a obsessão, que é um processo de influenciação espiritual, e também com a fascinação. A fascinação é quando o espírito tenta afastar o médium do estudo, na obsessão também. Por quê? Porque se o médium estuda e vai aprendendo, vai compreendendo melhor o que está acontecendo, eles vão perder o domínio sobre o médium. O médium não vai se deixar enganar por eles. Então, à medida que o médium se instrui, os espíritos que querem enganá-lo vão perdendo domínio sobre eles. Então, muito cuidado, Kardec fala, com essa influenciação, porque uma obsessão simples, o médium até é capaz de perceber e de começar, através do estudo, do evangelho, sair-se bem. Mas a fascinação já é uma coisa que envolve mais o médium. E começa a afastar o médium, tanto das reuniões de estudo, como de todas as outras pessoas que podem alertá-lo quanto ao perigo dele estar sendo, então, influenciado por um mau espírito. Então, nós temos que ter muito cuidado. E Kardec pede muita atenção para todo médium que teme uma análise, um julgamento criterioso sobre o seu comportamento, já se encontra no caminho da obsessão. Ele pode ainda não estar obsediado, mas ele já está enveredando por esse caminho quando ele teme uma análise, quando ele não quer que as pessoas avaliem aquela manifestação que ele trouxe, que ele escreveu, o que ele falou, que se faça um julgamento criterioso, né? Eu fiquei sabendo de um caso que aconteceu numa reunião mediúnica, de um médium que se achava acima, melhor do que todos que estavam lá, e trazia sempre comunicações de espíritos assim, tidos como muito elevados, tipo João Evangelista, Francisco de Assis, Emmanuel. E esse médium, ele sempre, e Chico Xavier, era direto nas reuniões, ele psicografava e assinava ainda, falava de quem que era a psicografia. E um dia, o dirigente, ele falava, vamos ter cuidado, vamos observar, vamos ver, vamos usar os critérios que Kardec pede para a gente usar, mas o médium não se emendava. E um dia ele psicografou e assinou o Espírito de Verdade. Daí foi demais para o dirigente, porque ele falou, gente, se continuar assim, como é que vai ficar? Então ele foi conversar amigavelmente com esse médium, falando, olha, tenha mais cuidado, vê se não tem espíritos querendo te enganar, utilizando nomes, porque a gente sabia também que o médium não era lá essa pessoa, sabe, de tanta moral para receber essas manifestações. E o médium, então, ficou nervoso, saiu do trabalho, não quis mais saber e começou a psicografar por conta dele. Olha o perigo. Daí sim que os espíritos começam a atuar no médium, né? E Kardec ainda fala assim, aquele que pensa que a luz só foi feita para ele, já está subjugado. Se ele pensa que é só ele que pode, só ele que acontece, só ele que sabe,
Só ele que pode receber o mentor do trabalho ou espíritos mais elevados, ele já está subjugado, já tem um espírito ali falando, é só você, você é ótimo, os outros não podem. Por isso que é perigoso nos trabalhos mediúnicos ter um médium que somente ele pode receber o mentor, somente ele pode trazer manifestações de espíritos superiores. Porque isso aí é um caminho, como Kardec está falando, para a obsessão. E se quando advertido ele leva a mal as observações e as repele, irritando-se com ela, com as observações, como foi o caso que nós falamos do médium, não há dúvida quanto à natureza má do espírito que o assiste. Porque se ele se irritou, é porque o espírito está falando para ele, olha, você pode mais do que essas pessoas, você é mais importante, não se deixe levar por eles, acredite em mim. E muitos médiuns, pelo orgulho, pela vontade de sobressair com a sua mediunidade, eles acabam caindo nesse processo obsessivo. Então, continua Kardec dizendo, dessa maneira, é muito importante a reunião de estudos para o médium, se ele for sensato para ouvir os conselhos. Porque se ele não aceitar esses conselhos, não vai ser importante, não vai ser instrutiva para ele. É muito importante se ele for sensato para ouvir os conselhos dados por pessoas mais esclarecidas do que ele. Sempre tem ali na reunião uma pessoa que tem mais estudo, que tem mais experiência, que já frequenta há muito tempo os trabalhos mediúnicos. Então, está mais apta a adverti-lo, olha, cuidado, veja bem, ouça, estude mais para você saber, né? Essas pessoas, às vezes mais capacitadas, são capazes de perceber os matizes pelos quais um espírito revela a sua inferioridade. Uma pessoa novata na reunião, às vezes ela não vai ter essa perspicácia de ver onde que esse espírito está querendo fraudar, está querendo mistificar. Mas uma pessoa que já está mais acostumada, que já tem mais experiência nesse contato com a espiritualidade, tanto inferior como superior, ela tem mais condições de aconselhar, de perceber onde que aquele espírito está revelando a sua inferioridade. Em que ponto? Porque os espíritos gostam de enganar e muitas vezes eles falam uma linguagem que é uma linguagem que todo mundo, nossa, que bom, né? Que beleza, né? Que esses espíritos estão falando. Mas nós sabemos que o cuidado é muito, tem que ter muito cuidado. Então Kardec conclui, só assim o médium não se transformará em instrumento de mentira. Que às vezes ele nem está querendo isso. Mas como ele é muito crédulo, como ele acredita muito naquele espírito, e o orgulho dele fala mais alto para ele não se deixar aconselhar com ninguém, ou não recebe nenhuma crítica construtiva, por quanto a participação de qualquer médium obsedado ou fascinado numa reunião é mais prejudicial do que útil. Os médiuns que estão em processo de obsessão, de fascinação, eles devem se submeter a tratamento. Temporariamente, eles devem deixar a reunião, porque lá vai ser um prato feito para aqueles espíritos que querem ficar brincando, ficar fraudando, ficar mistificando. Então, o dirigente deve ter muito tato para convencer esses médiuns, olha,
afaste-se temporariamente dessa reunião, vai se tratar, oferece um tratamento para ele na casa espírita, um tratamento espiritual. É claro que sempre à base do Evangelho, de conselhos dos bons espíritos, e as reuniões não podem aceitar esse médium que está doente, vamos dizer assim. Se ele está no processo de obsessão, ele está doente. Então, o médium obsedado que não quer reconhecer a sua situação é como um doente que se ilude quanto à saúde, perdendo-se por não se submeterem ao regime necessário. Hoje nós estamos, então, terminando nosso programa, deixando, então, para a próxima oportunidade, falarmos de uma reunião séria. Nós vamos dizer todos os processos que envolvem uma reunião séria, onde as pessoas participem com mais seriedade. Claudete Moura, para o divulgar.net.